seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Esse poderia ser o retrato de mais uma noite ruim pro Botafogo. Espera aí, volta a imagem. O Diego Souza teve um motivo para não querer dar entrevista. Ele estava sentindo falta de algo muito precioso. O Diego Souza perdeu o dente. Mas perdeu só o dente mesmo. Porque o pênalti ele acertou e o Botafogo venceu. Ou seja, muito boa tarde para você, com dente ou sem dente. O que importa é que o Botafogo passou pelo Avaí e deixou a zona de rebaixamento, gente. Só que essa vitória do Botafogo empurrou outro carioca para a zona de rebaixamento, o Fluminense. Juliano Lima traz pra gente as informações. Tudo bem, Escobar? Um abraço para você. O Fluminense voltou para a zona de rebaixamento depois da vitória do Botafogo por 2-0 diante do Avaí no estádio Newton Santos. Uma semana inteira de preparação para a partida contra o Atlético Mineiro na próxima rodada. E o time tem um desfalque. O lateral esquerdo, Caio Henrique, com a seleção olímpica, fica de fora. Ele vai participar de um torneio na Espanha durante essa semana e por isso desfalca o time. O Ourinho deve ser o substituto na vaga. O Fluminense tem 6 jogos pela frente. Desses 6 jogos, 4 times que estão na segunda metade da tabela. É o caso do Atlético Mineiro, próximo adversário, o CSA, o Avaí e o Fortaleza. Valeu, Escobar. Um abraço a todos. Valeu, Juliano, abração pra você também. Você tá ligado que amanhã tem Flamengo e Vasco ao vivo, exclusivo no Premier, né? Vamos falar desse clássico já, mas antes, o sonho do Vasco em ter um centro de treinamento. Pro Zé Augusto, ser vascaíno é herança de família. São 2 tios-avós ex-presidentes do Vasco. Ele é sobrinho neto dos irmãos Antônio e Raul da Silva Campos. Esses dois no centro da foto. Ex-presidentes do Vasco na década de 1920. Foi do tio Raul, aliás, que ele herdou o título de sócio proprietário número 1 do Vasco da Gama. Esse aqui foi quando ele passou pro meu pai, esse título do sócio número 1. E com o falecimento do meu pai, esse título passou agora para minhas mãos. Sim, número 1. Orgulho e compromisso. O Zé Augusto fez questão de participar da vaquinha para o novo centro de treinamento. E eu colaborei, meus amigos colaboraram, eu estou fazendo meus irmãos também colaborarem. Todo mundo colaborar um pouquinho para a gente conseguir montar aquele CT. Foram mais de 17 mil doações, 2 milhões de reais arrecadados em 2 semanas. Tiveram algumas doações um pouco maiores, da ordem de 50 mil reais, mas a grande maioria do valor arrecadado veio da contribuição pequena. Essa foi a primeira etapa de arrecadação. O objetivo é chegar a 6 milhões de reais até o fim do ano, para se preparar para o Brasileirão do ano que vem, já no novo centro de treinamento. O terreno de 70 mil metros quadrados fica em Jacarepaguá e as obras já começaram. Entregar ainda no primeiro semestre de 2020, 2 campos e a estrutura de apoio para já começar a trabalhar ali o futebol profissional. O Estádio São Januário, a casa do Vasco, um dos maiores orgulhos do clube, também foi construído dessa mesma forma. Uma história de mais de 90 anos atrás, que só foi possível graças ao apoio dos torcedores. Olha só esse recibo de 1925. Foi com doações como essa que o Vasco comprou o terreno e construiu o São Januário, que se tornou, na época, o maior estádio da América do Sul. Lotado no dia da inauguração. Coincidentemente, durante a gestão de Raul da Silva Campos. Do lado da bandeira aparece meu tio Raul. É a história se repetindo, a família do Zé Augusto fazendo parte de mais um episódio que mostra a força dos vascaínos. E toda vez que o Vasco chama a torcida sempre vem e colabora. Notícia de agorinha e péssima para o Fluminense. O goleiro Muriel fez exames que constataram uma fratura na mão esquerda. Ele não joga mais esse ano. Que fazem? Amanhã tem Flamengo e Vasco ao vivo, exclusivo no Premier. Olha o timaço, ó, Luiz Roberto na narração, Roger e Júnior nos comentários. Seleção brasileira, hein? No Flamengo, o garoto Renier está de contrato renovado numa boa, curtindo o momento. No carinho com a irmã caçula, o olhar de um menino que aos 17 anos vive a transição para a vida adulta.
Boa jogada, Gabriel cruzou, Renier! Momentos de responsabilidade, do surgimento de uma nova fase. Renier chegou ao Flamengo em 2014 com 12 anos. Estreou no profissional há pouco mais de 3 meses. Em 11 jogos, marcou 4 gols. O último deles no dia seguinte à renovação do contrato, que vai até 2024 com o Flamengo. O segundo dele no Maracanã. Renier já havia salvado a equipe de um empate nos minutos finais do jogo contra o Fortaleza. Renier! O Flamengo virou! Jogo bastante difícil. A equipe do Fortaleza complicou bastante e fazer aquele gol foi muito importante. E eu estava emocionado. Emoção e tranquilidade em momentos de pressão. Um período fértil, monitorado por Jorge Jesus. O jogo do Avaí, ele tinha me avisado que eu toquei muitas vezes de calcanhar. E aí contra o jogo da Chapecoense eu errei. É uma característica minha, né? De dar de calcanhar. Mas ele fez o certo e ele me falou, foi franco. As conversas com o treinador, aliás, têm sido frequentes e ajudado o meia a ser mais efetivo na pequena área. Desde que eu subi profissional, eu não sabia alguns movimentos, porque é normal, né? Subir e não saber. E também marcar, né? E ele sempre foi me ajudando, sempre conversando individualmente. Prestes a jogar a final da Libertadores, Renier está completando um ciclo que começou com seu pai. Mauro Brasília quase jogou no Flamengo em 1977. No começo daquela geração que 4 anos depois ganharia o título de campeão mundial. Deus te ilumine, filho. Obrigado. Em 77 eu passei numa peneira do Flamengo, vim para o Rio, me joguei para o Rio de Janeiro, fui lá na concentração do Flamengo. E no meio do ano o treinador achou que seria mais interessante eu fazer um estágio em Araraquara, São Paulo, para ganhar um pouco mais de experiência. E meu pai não aceitou, né? Mas o destino vai premiar meu filho agora, né? O destino de Renier ainda não é possível prever. Mas o presente, o presente mostra que o atacante está construindo sua trajetória em um time que pode ficar na história para milhões de rubro-negros. Ali as semifinais da Copa do Mundo Sub-17, México e Holanda e Brasil e França. E o Botafogo, ganhou do Avaí e saiu da zona de rebaixamento. Uma noite de muitos abraços. De Alberto Valentim em todos os jogadores do Avaí, time que ele treinou até pouco tempo. E de carinho do Botafogo com 2 torcedores especiais. Sérgio Fernando, o taxista que foi confundido com o torcedor do Flamengo e espancado por botafoguenses dentro do estádio na última rodada, e Roberto, o segurança que ajudou Sérgio, foram convidados pelo clube para irem ao jogo. Conheceram o Léo Valência, que ajudou a pagar as despesas médicas do taxista. Eu fico feliz que ele está bem, ainda torce pelo Botafogo, não mudou do time com o que aconteceu. Sérgio ainda ganhou 1 ano de ingressos para os jogos com o mando do Botafogo. Não tem aquela volta com alguma angústia, não. Tem a volta de felicidade sempre. Em campo, o time chegava pouco à área adversária. Achou um gol aos 12 minutos, quando a bola lançada pelo Cícero no Igor Cássio encontrou a cabeça do Ricardo, que mandou contra a própria rede. O Vladimir estava no meio do caminho na bola lançada pelo Cícero. A melhor chance do primeiro tempo foi com o Igor Cássio. O Avaí voltou do intervalo mostrando que queria o empate. Nem parecia o time de pior campanha do brasileiro. Mas Gatito estava seguro nas defesas. O que irritava o torcedor eram as jogadas ofensivas, os muitos erros de passe. Alberto Valentim estava à flor da pele. O Lucas aquece. Só que o Lucas Campos entrou no lugar do garoto Juan e a torcida não gostou. Talvez eu tivesse me precipitado um pouco em tirar o Juan, torcedor. Conseguiu ver melhor que eu. Aí o técnico decidiu ouvir os 19 mil torcedores que viam Diego Souza aquecendo e pediram pelo camisa 7. Nas últimas 2 partidas, ele ficou no banco.
Quando o Vladimir pegou o chute forte do Cícero, parecia que o placar seria aquele 1-0 mesmo. O Lucas Campos caiu na área e o árbitro Sávio Pereira Sampaio marcou pênalti. Realmente é um lance que há o contato do Wesley com o Lucas Campos, há o contato de joelho com joelho, mas eu não vejo penalidade não, tá? E depois de 9 jogos, mais de 2 meses, Diego Souza enfim comemorou. Diego Souza! O meia ainda passaria por uma situação diferente. Nesse lance, perdeu um dente e preferiu nem parar para a entrevista. O Botafogo voltou a vencer depois de 4 jogos. Terminou a rodada fora do Z4 e com a certeza de que os desafios ainda estão longe de terminar. O Botafogo fora e agora o Fluminense dentro da zona de rebaixamento. O Flu que não vai ter o goleiro Muriel nos próximos 6 jogos. Ele quebrou a mão domingo contra o Internacional. Boa sorte ao Botafogo e ao Fluminense. Boa tarde.